E aí pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu sou o Guga Bonfatti e hoje nós vamos falar, afinal de contas, o que é Paese, né? Ao fundo vocês podem ouvir um som de chuva aí, que hoje no dia que eu estou gravando tá uma chuvinha maravilhosa aqui em Guarulhos. Mas vamos lá. Paese é uma sigla que é Plano de Apoio entre Empresas do mesmo sistema em situação de emergência. Afinal de contas, como que é aplicado o Paese, né? Porque muitas vezes nós vemos aí nas greves do metrô, nas greves da CPTM, ou até mesmo nas greves de ônibus, vir ônibus de outros cantos, igual tá passando aí no vídeo, com o dizer Paese. Vamos lá. Paese é um plano, então não é só você simplesmente realocar ônibus de uma linha e colocar lá. Vai muito além disso. O Paese, em sua concepção original, é um esquema. Por exemplo, teve greve numa rede metroferroviária, então teve greve em um sistema de transporte urbano. A ideia é o que a gente pode fazer para mitigar, ou seja, para reduzir os impactos que a população vai sofrer. Por que eu digo reduzir? O impacto vai acontecer. As pessoas vão ficar sem o transporte, vai haver superlotação, vai haver um certo caos. Só que teve a greve. Então o que nós vamos fazer? Entre em contato, vamos supor, se for no sistema metroferroviário, entre em contato com as empresas de ônibus. Empresas, o que vocês têm de frota reserva? O que vocês têm de frota que esteja, vamos supor, ociosa? Ah, tem tantos carros. Então a gente manda esses carros para cobrir o trecho onde está faltando o transporte de massa, o transporte ferroviário. Além disso, como eu falei que é um plano, por exemplo, teve uma greve ou uma falha na região, sei lá, da CPTM. O metrô reforça a frota. Então, ao invés de operar no pico com 32 trens, opera com 40 trens. Isso é uma parte do Paese, porque você está aumentando a frota, você está tentando reduzir o impacto que as pessoas estão tendo, tá? Uma outra forma também de redução. Ah, tem estações que integração, que durante o dia existem períodos que a integração é gratuita, depois a integração é tarifária. Ah, coloca-se integração gratuita o dia inteiro. Isso faz parte do plano. Isso faz parte do Paese. No caso das empresas de ônibus, a empresa X está em greve por questões trabalhistas, então não está operando ônibus naquela área. Você retira ônibus de outras áreas da cidade e vão para lá fazer a operação Paese. Ou, por exemplo, aí vocês estão vendo na foto, aqui eu estou colocando o caso de Guarulhos, teve uma época que a Campo dos Ouros fez greve, quem cobriu o Paese da Campo dos Ouros, quem foi lá fazer a operação foi a Vulg, que são esses ônibus azuis. Por exemplo, já teve aqui em Guarulhos que o sindicato parou todas as empresas. Quem operou o sistema foram os permissionários, que são os micro-ônibus. Em São Paulo, só um adendo rápido, observa-se que nem sempre os micro-ônibus, por exemplo, param. Por quê? Porque eles não estão ligados a sindicatos, às questões sindicais. Então, geralmente, não existe lá muita paralisação do subsistema alimentador, subsistema local, por conta disso. Uma outra forma de trabalhar com o Paese é no que diz respeito, por exemplo, o ônibus ele faz a linha metrô Itaquera, bairro fulano de tal. Metrô Itaquera, por exemplo, sei lá, José Bonifácio. Teve greve do metrô. Até onde o metrô está indo? Ah, tá indo até o Tatuapé. Então, ao invés do ônibus ir só até Itaquera, a linha é prolongada até o Tatuapé, que é onde você consegue acessar onde está tendo metrô, onde... Eita, que a chuva apertou. Tá tendo um transporte de massa funcionando. Então, todos esses aspectos fazem parte do Paese. Uma curiosidade, nós aqui em São Paulo nós temos o Expresso Turístico. O que é o Expresso Turístico? São trens da época da década de 70, 60 que foram modernizados, reformados e prestam serviços, por exemplo, ligando a Luz a Paranapiacaba, que é em Santo André, que é uma vila ferroviária belíssima. Tem Luz Mogi das Cruzes, Luz Jundiaí, no circuito do vinho, das uvas, um negócio assim. Se quebra
o trem do expresso turístico precisa ter alguém para substituir. Aí vem, ou se vamos supor, deu uma falha, não tem o que substituir. Como ele é um serviço diferenciado, geralmente aqui em São Paulo quebrou, teve uma falha na CPTM. Se for dentro de São Paulo, quem assume é a SP Trans, com os ônibus do município, conforme vocês estão vendo. Se é fora de São Paulo, quem assume é a EMTU, que é responsável pelo transporte metropolitano. É ela que vai gerenciar tudo isso. No caso do Expresso Turístico, como ele está indo para fora de São Paulo, obviamente quem tem que fazer é MTU. No caso, se quebra um trem urbano, vai os ônibus convencionais dela, os azuis, conforme estão vendo aí na imagem. Mas, se quebra o Expresso Turístico, quem faz o PAES são os ônibus seletivos da MTU, que são esses cinza que vocês estão vendo aí. Que eu me recorde, nunca houve a necessidade de se acionar o PAES, né, do Expresso Turístico, porque às vezes geralmente é uma falha na locomotiva, aí você manda outra locomotiva, faz a troca e restabelece, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço por ter acompanhado. Espero que vocês tenham sido elucidados em relação a isso. E já sabe, se tem alguma dúvida, alguma sugestão, Guga, eu quero falar de tal coisa, quero que você e o Vitor explique pra gente o que que é, sei lá, TP, TS, essas coisas. Tem alguma dúvida? Põe aí nos comentários que a gente vai falar pra vocês, tá bom? Obrigado, nos sigam nas redes sociais e até a próxima, gente. Forte abraço.